Formação quer dizer doutrinação? Falo, não, 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 é uma coisa muito maior do que isso. É passar toda uma cultura, sentimentos, símbolos, reações, etc. Existe, aqui nos Estados Unidos tem um monte de livros sobre a educação do que chamam Red Diapers, fraldas vermelhas, que são os filhos dos comunistas. E você vê que de geração em geração aquilo vai passando e impregnando profundamente, de modo que o negro, mesmo que ele deixe de ser comunista mais tarde, ele continua com a mesma estrutura de personalidade e, de algum modo, ele vai continuar servindo ao mesmo objetivo. Então, existem entidades que têm capacidade de ação histórica. Se você perguntar assim, as Forças Armadas são agente histórico? De jeito nenhum. Porque elas não têm unidade suficiente. Elas são um órgão e instrumento do Estado. Elas não são causa sui. Elas não decidem o seu próprio curso, como a Igreja Católica decide, ou a Maçonaria decide, ou o Partido Comunista decide. Existe um elemento estranho que as envolve e determina. Em certos momentos, pode haver uma unidade entre um grupo de oficiais militares que sentem do mesmo modo, então agem de maneira convergente, como aconteceu em 64, por exemplo. Mas é a unidade desse grupo, então esse grupo é o agente e as Forças Armadas não são agente. Essa distinção é absolutamente fundamental para você poder descrever o que está realmente acontecendo. Então, é aquele verso do Antônio Machado. A distinguir-me paro las voces de los ecos. Paro para distinguir as vozes dos ecos. E isso é fundamental para você saber o que está acontecendo. Eu digo, bom, basta isso. Só com essas explicações, você já vê que vícios de linguagem acumulados no debate político criam uma confusão dos demônios. Não é isso? Então, com esses, usando esta linguagem amplamente metonímica, você nunca vai conseguir uma descrição apropriada do que está acontecendo. Entendeu? Bom, isto foi depois uma das técnicas que eu apliquei no diagnóstico das situações reais. Quer dizer, quem está efetivamente agindo? Quem tem uma linha de ação contínua por trás de milhares de ações que as ecoam? Isso aqui é básico. Então, eu vou mostrar para você nas próximas aulas como que a gente aplica isso à descrição de situações reais. E como nós podemos, do mesmo modo, fazer uma descrição da situação atual e chegar a alguns prognósticos. Então, para ser um agente é preciso ter unidade. Então, a unidade máxima que nós podemos ter é a unidade de uma personalidade, uma consciência única, que está pensando tudo. Então, é possível que o indivíduo ele seja um agente histórico, se ele conseguir ter uma unidade e persistência de propósito ao longo de toda a sua vida pública, quer dizer, de tal modo a deixar marcas cuja presença se prolongue para além da duração da sua vida, como fez, por exemplo, Napoleão Bonaparte. No caso de Napoleão, isto se torna maximamente claro, porque nós sabemos, pelo estudo das batalhas, que o exército napoleônico só funcionava onde o próprio Napoleão estava presente. Ou seja, ele tinha grandes generais, mas não adiantava ele delegar o comando para esses generais. Ele tinha que ir lá pessoalmente. Por quê? Só ele tinha a concepção integral, estratégica e tática integral na cabeça. Os outros não tinham, eles tinham só partes. Então, para que a estratégia global funcionasse, era preciso ter aquela cabeça. Em outros casos, você vê que os indivíduos não têm essa unidade, mas o grupo que eles formam os agrega de tal maneira, como acontece no caso do Partido Comunista, que esta entidade, apesar das deficiências e falhas e distrações dos seus membros, continua agindo coerentemente e convergentemente ao longo do tempo. Isto aí nos permite fazer a distinção, que essa eu aprendi com Georg Jelinek no livro Teoria do Estado, um dos grandes livros de teoria política do mundo, onde ele diz, princípio número 1. Bom, eu tinha alguns anteriores a este, mas para ele esse é o começo. Distinguir na sociedade o que é resultado de um acúmulo fortuito de causas
e o que é resultado de um plano e de uma deliberação. Ora, confundir essas duas coisas é um dos preceitos fundamentais da ciência política e do comentário político hoje. Ou seja, você discernir intenções por baixo de similaridades e convergências. Por exemplo, todo esse pessoal que escreve sobre os Illuminati, né? Os Illuminati estão no poder. Fala, bom, os caras que estão aí, eles podem ter algo parecido com os Illuminati, mas você não tem a mais mínima evidência da continuidade dessa organização ao longo do tempo. Então pode aparecer 500 organizações diferentes que, como você vê uma similaridade entre o que eles estão fazendo e o que os Illuminati queriam fazer, você diz que são os Illuminati. Ou seja, você está conferindo uma unidade substantiva, tá certo, a uma convergência de aparências. Não é isso? Outra forma de pensamento metonímico é o organicismo. O organicismo é uma teoria inventada por um pensador conservador alemão chamado Adam Müller, no começo do século XIX, onde ele propunha considerar a sociedade como se fosse um organismo, um corpo animal vivo. Eu digo, bom, claro, heuristicamente, quer dizer, como maneira de estimular a sua imaginação, o organismo pode até funcionar, porque ele te faz ver ligações que normalmente passariam despercebidas. Porém, uma sociedade ou um país pode ter o tipo de unidade orgânica que tem um corpo animal? É claro que não. Porque para que ele tivesse esta unidade, seria preciso que os indivíduos que o compõem não fossem unidades, mas fossem apenas partes. Muitos indivíduos na sociedade humana não são de fato individualidades, são apenas partes. Ou seja, entram num processo que as transcende, que elas não compreendem, mas no qual elas colaboram passivamente, por assim dizer. Mas tem outros indivíduos que são eles a matriz, vamos dizer, do conjunto que está acontecendo, como por exemplo Napoleão Bonaparte, o Lenin, o Mussolini, o Hitler, etc. Então, o organicismo falha na medida em que ele não reconhece o verdadeiro padrão de unidade. Ele pega, vamos dizer, a presença de todos, a pertinência de todos os membros a uma sociedade, como se fosse uma pertinência orgânica. Não é isso? Bom, é claro que isso aí não é uma metonímia, é uma metáfora. Mas como metáfora, ela não é um conceito descritivo apropriado. A metáfora é um tipo de pensamento analógico. Analógico é aquilo que tende a uma unidade lógica se alcançá-la. Então, o analógico é uma síntese de semelhanças e diferenças. Tudo misturado. E você só entrará no terreno lógico quando você desmisturar. Você vê o que tem que ver, o que não tem que ver. Então, a metáfora serve para despertar intuições, percepções, ideias, etc, etc. Mas ela não é uma descrição da realidade. A metáfora serve subjetivamente para ajudar você. Não é isso? Então, é como olha, você não pode fazer sexo com um comprimido de Viagra. Não é isso? Ele é um componente que você usa para facilitar o seu desempenho. Mas não é com ele que você está transando, né? Espero que não seja, pelo menos. Já inventaram tudo agora. Então, a metáfora é como um comprimido de Viagra. Ela faz você funcionar mais rápido, mas não quer dizer que a visão que você está tendo da realidade seja mais adequada. O próprio Karl Marx, ele entra um pouco no organicismo sem saber, porque ele sempre vê a sociedade como uma unidade conflitiva, marcada sempre pela luta de classes. Não é isso? Ora, o que é a luta de classes? É também uma metáfora. Bom, que existem as classes sociais, nós sabemos, elas existem. Onde termina uma, onde começa a outra. O historiador marxista inglês E.P. Thompson chegou à conclusão de que não há critério econômico suficiente para distinguir duas classes. Que você teria que levar em conta elementos culturais, psicológicos, subjetivos, etc, etc. Ou seja, existem proletários honorários e burgueses honorários, que não são proletários nem burgueses. Então, a própria distinção entre as classes já é um problema.
E você descrever a convivência delas como uma luta é também, agora é uma metonímia de fato, porque quando não está havendo conflito de classe algum, você pode dizer que é um conflito de classe latente. É um conflito de classe latente. Durante 300 anos não houve nenhum conflito, né, de classe. Daí aparece o conflito. Você está vendo? O conflito já estava latente nos 300 anos. Então você está confundindo, vamos dizer, o potencial com o atual. Então, erros desse tipo são praticamente... Se você ler qualquer história das ideias políticas, você vai ver que quase 90% das ideias políticas são isso. Então, metáforas, metonímias, etc, etc. Sempre, e quase sempre construídas em função daquela tomada de posição prévia em favor de um certo modelo de sociedade que você nunca viu ou do qual você só vê as sementes, né, no presente momento. Por exemplo, quando John Locke cria toda a teoria da democracia moderna, alguns elementos dessa democracia já existiam na Inglaterra, mas nem todos. Então, aquilo que estava ali em semente, ele já via como um produto acabado, e em função desse produto acabado, julgava o que estava acontecendo no tempo dele, né? E assim por diante. Muito bem. Se para ser um agente é preciso ter uma unidade, tá certo? Então, o que define, o que determina o curso da ação tomado por um indivíduo ou um grupo? É o que ele tem na consciência. Então aí surge a noção que eu acho fundamental do horizonte de consciência. Aonde o neguinho não enxerga, ele não age, ou se ele agir, ele age às tontas e não sabe o que está fazendo. Então, se a ação é uma transformação deliberada do estado de coisas, ela pressupõe uma deliberação, e a deliberação pressupõe, portanto, um conhecimento da situação. E este conhecimento deve ter os seus limites, quer dizer, tem um ponto a partir do qual o sujeito não enxerga mais. Então, por exemplo, um exercício que eu fiz sobre a noção do horizonte de consciência foi o livro que eu escrevi sobre Maquiavel. Porque tem uma série de coisas que ele sabe, mas tem outras tantas coisas que são essenciais para aquilo que ele está dizendo, que ele não sabe absolutamente. Então, no caso do Maquiavel, o horizonte de consciência é bastante estreito, né? O que explica que o teórico da tomada do poder e o teórico da vitória na política estivesse sempre do lado perdedor. Se ele entendesse realmente a sua teoria, ele saberia escolher o lado vencedor. Então, é o fracassado que vira o teórico do sucesso. Tá certo? E não fez sucesso nem mesmo com isso, porque ele terminou a vida muito mal. Então, você vê que no julgamento das situações reais, o Maquiavel falhava miseravelmente. E ele compensava, vamos dizer, essa sua incapacidade de diagnóstico com uma espécie de pessimismo que simula um realismo. Quando você não sabe o que está acontecendo, então você aposta no pior. Isso dá a impressão que você é realista. Mas olha, você apostar no pior ou no melhor, aí fazendo como Jorge Bernanos, né? O otimista e o pessimista são apenas o gordo e o magro da filosofia. Não há diferença entre eles. Você apostou no melhor, apostou no pior, fala, bom, é tudo preferência subjetiva sua. Não é uma coisa da realidade. Então, você vê que ali no Maquiavel, que foi tido de uma maneira monstruosamente errada como fundador do realismo na ciência política, faltava totalmente o realismo. E abundava o quê? O pessimismo, né? A aposta no pior. Então, esse problema do horizonte de consciência, ele pode ser resolvido na medida em que você, conhecendo historicamente a ação que o indivíduo desempenhou e conhecendo os elementos da situação em torno, você vê o quê? Quais os pontos fundamentais que ele ignorou. Então, o horizonte de consciência é definido pelo que, a não ser eu tirei do Jean Fourastier, pelo mapa da ignorância. Não se trata de uma ignorância fortuita. Todo mundo ignora alguma coisa, evidentemente. Mas, como já me ensinava o meu professor, o padre Stanislau Ladzones, existe uma diferença entre a nesciência e a ignorância. Nesciência é você ignorar alguma coisa. Ignorância é você ignorar aquilo que você precisaria saber. Por exemplo, um motorista de ônibus que não sabe dirigir ônibus. O passageiro
não precisa dirigir ônibus. Então isso é nesciência. Eu não sei dirigir essa porcaria, mas o outro está dirigindo por mim. Né? Então, o mapa da ignorância não é o mapa da nesciência, o qual seria infinito. O número de coisas que nós ignoramos é infinito. Mas, dentro da minha esfera de ação, existem coisas que, para desempenhar a ação que eu estou querendo desempenhar, eu precisaria saber. E se eu não sei, então se trata de ignorância autêntica. Então, o mapa da ignorância delimita o horizonte de consciência. Particularmente quando você vê assim, se o indivíduo está estudando uma certa situação com vistas a agir nela ou a obter um conhecimento, existem certas perguntas fundamentais que ele tem de fazer. Sobretudo aquelas perguntas que surgem da experiência direta que ele tem da realidade. Eu agora mesmo dei o exemplo de Karl Marx, dos proletários que seriam os únicos portadores da visão integral e objetiva da história. Ora, se eu sou Karl Marx, eu sei que só os proletários podem ter essa visão objetiva. E, ao mesmo tempo, eu estou tendo essa visão objetiva antes deles. Eu tenho que explicar isso, meu Deus do céu. Eu tenho que fazer essa pergunta. Como foi possível que eu, não sendo um proletário, e aliás, nem tendo visto jamais um proletário, tenha chegado a compreender aquilo que eu mesmo estou dizendo que só os proletários podem compreender? Essa pergunta é essencial. E ele não faz a pergunta. Porque foi desonesto? Eu não sei, nós não estamos aqui fazendo um julgamento moral, estamos fazendo um julgamento cognitivo. Então você vê um ponto cego em um aspecto essencial da questão. Quer dizer, a teoria da ideologia de classe exigia que Marx colocasse esse problema. Não sei como ele poderia resolver, mas pelo menos colocar o problema ele teria que colocar. Se ele não coloca, é porque não viu. E do mesmo modo, você pode aplicar isso a várias situações políticas concretas. Por exemplo, eu mesmo citei, e depois nesse curso eu vou estudar um pouco mais, quando o Raimundo Fauro, que foi sem dúvida um dos grandes cientistas sociais do Brasil, talvez o maior depois de Gilberto Freire, ele apostou na fundação do PT. Por que ele apostou? Porque ele tinha descoberto que no Brasil a luta de classes não é entre proletários e burgueses. É entre o povo, de modo geral, e os donos do Estado, que ele chamava o estamento burocrático, quer dizer, a faixa burocrática, que são os donos do Estado. Quer dizer, o Estado no Brasil é a propriedade particular de certos grupos. Não é um organismo anônimo, impessoal, científico, como é a administração estatal em outro lugar. Ele falava, precisa destruir o estamento burocrático. E ele acreditava que o PT podia fazer isso. Por que ele acreditava? Porque ele nunca estudou estratégia comunista. Ele não sabia nada a esse respeito. Eu digo, mas o pessoal do PT estudava. É só você ver os documentos que eles liam, você vê as ligações que eles tinham, a tradição a que eles pertenciam, e fala, mas é claro, eles são herdeiros do movimento comunista, herdeiros e continuadores. Então, se eu não conheço estratégia comunista, eu não posso saber o que eles vão fazer e não posso apostar ingenuamente que eles vão destruir o estamento burocrático. Como, de fato, não apenas não o destruíram, mas se transformaram nele. Era previsível? Era, contanto que o cientista tivesse feito a pergunta decisiva. Quem são esses caras nos quais eu estou apostando para destruir o estamento burocrático? Por que ele não fez essa pergunta? Então, primeiro, que ele nunca teve interesse nisso. Você vai ver que, nos livros dele, ele quase nunca menciona isso. Você não vê um livro ali sobre estratégia comunista, que ele tenha citado, que ele tenha lido. Nada, 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 nada. Em segundo lugar, porque ele estava naquele momento da destruição da ditadura militar. Então, evidentemente, ele formulava tudo em termos de mocinhos e bandidos. Os bandidos são os que estão a favor da ditadura, os mocinhos são os que querem destruí-la. Não é isso? Como tem gente que até hoje vê assim, o PT inteiro está vendo assim. Quer dizer, o Brasil inteiro, 90% da nação brasileira representa os golpistas militares. E aquela fração mínima que gosta da Dilma é o povo. Bom, é uma maneira louca de ver, mas você vê, a chamada luta contra a ditadura formou mentalidades inteiras. Tem personalidades inteirinhas montadas com base nisso. Nós vamos estudar isso nas próximas aulas. E, evidentemente, elas vão tentar repetir os mesmos esquemas cognitivos para tentar obter uma visão do que está acontecendo.
Então, essa noção do horizonte de consciência é básica. Você pode fazer o horizonte de consciência de um indivíduo ou de um grupo inteiro. Para ver do grupo inteiro, o que você tem que ver? Tem que ver as discussões internas desse grupo. O que eles estão discutindo? E quais são as perguntas que eles não estão fazendo? Perguntas essenciais que não estão fazendo. Então, por exemplo, eu acho incrível que, no presente momento, o pessoal do PT não pergunte se é um golpe, como é possível o povo inteiro estar contra nós. Né? Se é um golpe, outra coisa, se nós somos o povo e eles são a elite, né? Como é que as 15 famílias mais ricas do Brasil estão do nosso lado, em vez de estar do lado dos golpistas? Como é que os banqueiros estão do nosso lado, em vez de estar do lado deles? Eles não fazem essas perguntas. Né? Então, estão entendendo a noção do horizonte de consciência? Para você delinear o horizonte de consciência do sujeito, você não precisa saber tudo o que ele sabe. Você só precisa saber o que ele ignora dos pontos que são essenciais para o conhecimento dele. Então, o horizonte de consciência delimita as possibilidades do verdadeiro sucesso político. O que é o verdadeiro sucesso político? Você empreender. Santo Tomás de Aquino dizia que uma ação é boa quando ela é boa no seu propósito, nos seus meios de execução, no curso da sua execução e no seu resultado. Porque se você tem uma boa ideia e conseguiu usar os meios apropriados, né, e obter o resultado exatamente como você queria, bom, então você é um sucesso. Claro que todo sucesso humano é parcial, porque você só pode ver, na verdade, até o primeiro capítulo do sucesso. Por exemplo, se os comunistas dizem para você, nós vamos criar uma sociedade assim, assim, assado. Ah, bom, muito bem, você vai criar já diretamente? Fala, não, primeiro nós temos que tomar o poder. Então, isso quer dizer que a maior parte da sua vida será dedicada a tomar o poder e só sobrará um tempinho mínimo para você construir a tal da sua sociedade. Não, simplesmente não vai dar tempo. Porque depois que você toma o poder, fala, bom, agora, antes de construir a sociedade, nós temos que terminar de destruir o inimigo de classe. Isso pode levar 50, 70, 100 anos, então não vai acabar. Então quer dizer que o objetivo proclamado pode ficar para as calendas gregas. Né? O essencial, vamos dizer, é o primeiro capítulo do seu sucesso, supondo-se que você consiga realizá-lo da melhor maneira possível, como Lenin, por exemplo, conseguiu. Né? Então, Lenin, chefiando uma fração mínima, tá certo? Conseguiu articular as coisas de tal maneira que um governo que parecia indestrutível caiu com a maior facilidade. Então, vamos dizer, essa é uma ação bem sucedida até esse ponto. E a construção do socialismo depois. Fala, bom, esse é outro problema. Aí, Lenin morreu e nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Então, tudo isto coloca um problema que geralmente é ignorado em todos os cursos de filosofia e ciência política do mundo. Isso não é só no Brasil. Que é o seguinte, quem pode estudar isto utilmente? Né? E que tipo de qualidades cognitivas, morais e psicológicas você precisa para você estudar isto? Né? Então, o problema das qualidades psicológicas requeridas para estudar qualquer coisa são geralmente ignorados. A não ser, vamos dizer, em domínios muito restritos. Por exemplo, se você vai estudar física, bom, alguma coisa de matemática você tem que saber, você tem que ter algum jeito para a coisa. Né? Você tem que ter aquela disposição, vamos dizer, da pesquisa experimental e da confrontação de resultados, etc, etc. Ou seja, você precisa estar mais, a sua personalidade tem que estar mais ou menos modelada pelos hábitos da ética científica. Tudo isso sabe que precisa, mas isso é tudo muito simples. E por que é simples? Porque a coleta dos dados nas ciências físicas é feita por meios físicos. Todas as ciências naturais e físicas, né? Os fatos da biologia são fatos que você pega pelos 5 sentidos, ou diretamente, ou através de aparelhos, mas é pelos 5 sentidos. Isto quer dizer, isso aqui é fundamental. O dado que você apreende em biologia, em geologia, em geografia, né, em qualquer ciência da natureza, ele é totalmente heterogêneo em relação aos atos cognitivos que você pratica para conhecê-los.
Hã? Não é assim? Para o sujeito praticar boa biologia, né, ele precisa saber como o cérebro dele está funcionando na hora que ele enxerga um camarão ou um elefante, por exemplo. Ele não precisa disso. Né? Os procedimentos cognitivos são uma coisa, os dados são outra. Os dados não são impostos pela natureza externa, tá certo? E, por assim dizer, a psicologia do conhecimento é indiferente em qualquer dessas ciências. Mas, quando você entra nas ciências humanas, na ciência política em particular, todos os dados que você tem à sua disposição foram produzidos pelos mesmos meios cognitivos com que você os está estudando. É a linguagem, a significação, atos de vontade, decisão, seleção, escolha. Tudo isto. Portanto, os dados são da mesma natureza dos seus processos mentais. Essa diferença é absolutamente fundamental. Porque se você não é capaz de repetir os atos cognitivos que produziram tal ou qual ação política, você não vai entendê-los jamais. O que significa que você precisa de uma identificação temporária com o agente. O que te salva é que você não está estudando um agente só. Você não vai ficar a vida inteira estudando só Napoleão Bonaparte e não vai virar Napoleão Bonaparte. Mas até para entender Napoleão Bonaparte, você tem que entender os outros agentes. O príncipe Metternich, o general Wellington e assim por diante. Então, como você se identifica com vários agentes, você não se identifica com nenhum deles, no fim das contas. Você assume tudo aquilo como possibilidade de ação humana. Sabendo que você poderia estar naquele papel. E que, em princípio, você não é melhor do que aquela, nem pior do que aquela pessoa. Você é apenas mais um. Então, vamos dizer, essa abertura inicial à multidão dos dados e essa identificação com o agente são elementos sem os quais você não pode estudar utilmente ciência política. O que significa que, se você já está entrando na ciência política com um determinado ideal pronto, ideal de sociedade pronto, você não vai se identificar com quem representa o seu oposto. Por exemplo, se eu quero uma sociedade igualitária, eu já terei nojo de quem vier com uma concepção hierárquica. Não é isso? De não poder me identificar com ele. Então, se eu sou a favor da democracia capitalista, eu não posso me identificar com Lenin. E se eu não posso me identificar com Lenin, eu não posso captar também o seu horizonte de consciência, isso é, os limites do que ele... você vai raciocinando como ele, você vai seguindo o fluxo interior dele. Mas chega um ponto onde tem algo que você sabe e ele não sabe. Eu digo, opa, aqui ele não enxergou. Não é isso? Então, mapear o horizonte de consciência exige essa dupla identificação, essa dupla operação simultânea. A identificação com o agente e ter informações que ele não tem, mas que você sabe que na situação dele eram importantes. Quantas pessoas são capazes de exercer este trabalho? Muito poucas, na verdade. Porque isso aí requer, em primeiro lugar, imaginação. A maior parte das operações que você vai fazer só se dão na sua imaginação. Não é isso? Elas não estão ocorrendo na sua frente. Ou elas ocorreram em outras épocas, ou ocorreram em outro lugar do espaço, que não é aquele onde você está. Então, se você não tem amplitude imaginária suficiente para entender esta multidão de processos cognitivos e decisórios humanos, você não pode exercer utilmente a ciência política. Então, é por isso que eu insisto nos meus alunos que eles tenham uma longa formação literária e artística antes de entrar em qualquer coisa, porque é isso que vai ampliar a sua imaginação. Nesse sentido que dizia Aristóteles, a poesia é mais verdadeira que a história. Por quê? Porque ela mostra o que poderia ter sido. Tem muitas situações humanas que você nunca vai ver na realidade, mas que você pode imaginar pela ficção. Não é isso? E é este repertório de figuras possíveis da vida humana e figuras possíveis do conhecimento humano que você precisa ter para você poder assimilar esses vários papéis desempenhados pelos vários agentes ao longo do tempo. Não é isso? Sobretudo, existe um elemento moral
que é o seguinte: você não se identifica com o sujeito se você não tiver alguma compaixão por ele. O que é compaixão? Compaixão é sentir junto, sentir a mesma coisa. Então, mesmo quando você está estudando as ações de um sujeito que você considera monstruoso, por exemplo, eu posso odiar Hitler, ou Lenin, ou Stalin, etc. Mas em algo eles têm que coincidir comigo. Em algo tem que ser possível ser igual a eles, senão eu não os entenderia de maneira alguma. Claro que existe um ponto limite.